das respectivas penalidades. O direito tributário ele estuda não somente tributos. O seu principal objeto de estudo são os tributos. Mas para que esses tributos possam ser de fato arrecadados, para que determinadas condutas dos contribuintes ou mesmo do próprio fisco possam ser contidas e controladas, faz-se necessário que exista um conjunto de normas que estabeleçam certas condutas que são proibidas ou não desejadas, e uma vez que essas condutas sejam praticadas, mesmo que proibidas, ou mesmo que as obrigações impostas não sejam cumpridas, é preciso estabelecer alguma espécie de sanção. Aliás, é uma característica reconhecida pelos principais juristas de que as normas tributárias, dos elementos que as notabilizam, é exatamente a existência de uma sanção. Toda norma jurídica que impõe uma determinada obrigação, ela comporta uma sanção, que seria uma previsão de uma punição, de uma punibilidade para a hipótese daquela norma não ser cumprida. Por isso, diante de um descumprimento de uma determinada norma, haverá uma sanção correspondente. Todos os ramos do direito, todas as disciplinas do direito, na verdade, até mesmo aquelas que são compostas do direito privado, também têm o estudo das respectivas sanções e infrações. As infrações não existem apenas no direito tributário. No direito administrativo também nós temos várias figuras infracionais e as respectivas sanções e etc. É da tradição, aliás, que as disciplinas jurídicas que compõem a ciência do direito, elas sempre estarão estudando o seu objeto principal e, em torno disso, obrigações acessórias e ainda também as obrigações sancionatórias, que seriam aquelas compostas de infrações e penalidades, né, que é exatamente o objeto que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, a respeito deste ponto, nós precisamos ressaltar e também lembrar alguns elementos que são importantes. O primeiro deles, então, e esse grupo de assuntos e de estudos vem sendo designado pelos autores de direito tributário penal. É importante tomar cuidado, entretanto, para não confundir o direito tributário penal com o direito penal tributário. Tá? Ambos, na verdade, são pedidos em provas de concursos e ambos versam sobre matéria tributária, direta ou indiretamente. Mas, na verdade, o tributário penal ele é uma parte do direito tributário. Então, ela não é uma disciplina autônoma e, tampouco, ela é parte do direito penal. Então, ela não vai seguir as normas do direito penal estritamente, ela vai ter todo um tratamento mais afim ao direito tributário do que ao direito penal. Imagine para você entender que o direito tributário é uma cidade e o direito tributário penal é um bairro da cidade. Ele é uma divisão desta cidade, né? Então, o direito tributário penal é a parte do direito tributário, veja bem, que vai se dedicar ao estudo de ilícitos, infrações e as respectivas penalidades ou sanções. Então, aqui nós não estamos estudando, por exemplo, crimes tributários. Não é objeto do direito tributário penal o estudo desta matéria. Na verdade, as leis que vão trazer as infrações e penalidades são leis tributárias. Então, se nós olharmos, por exemplo, para os regulamentos do ICMS, a gente vai ver lá as normas dispondo sobre o ICMS, sobre o que incide, sobre o que não incide, e normalmente mais ao final da norma a gente vê ali a previsão de multas, de penalidades que são aplicáveis diante de determinadas condutas ou diante de determinadas omissões dos sujeitos passivos ou dos terceiros que são obrigados. Então, ali há uma previsão não somente das normas materiais, mas das normas sancionatórias também. Agora, aqui nós não estamos falando de normas penais, porque as normas penais estão lá no Código Penal, elas estão nas leis extravagantes penais, né? São disciplinadas por princípios diferentes. Só que lá no direito penal também existem determinadas normas cujo objeto remoto é a questão tributária. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, a Lei 8.137, que é uma lei muito famosa ali e que não faz parte do direito tributário penal, e sim do direito penal tributário, ou seja, essa é uma matéria estudada pelo direito penal.
e não pelo direito tributário. Essa Lei 8.137, ela traz no seu artigo 1º a previsão de crimes contra a ordem tributária. Então haverão determinados crimes, ou seja, condutas que são de natureza penal, né, e que têm por objeto protegido o direito tributário, ou seja, as normas tributárias, a proteção do fisco, do erário e etc. Então, basicamente, essa é a distinção. O direito tributário penal faz parte do direito tributário, estuda infrações e ilícitos tributários puníveis com sanções tributárias. As sanções tributárias são normalmente restrições de direitos ou são penas pecuniárias, ou seja, o camarada tem que pagar, né? Mas não tem no direito tributário pena privativa de liberdade, por exemplo. Isso já é do direito penal, né? Já o direito penal tributário, ele é uma parte do direito penal, que vai estudar infrações penais cujo objeto protegido ou as relações pertinentes estão relacionadas com o direito penal, ou estão relacionadas com tributos, quero dizer. Ou seja, é uma sanção penal de condutas que afetam a administração tributária, aonde a vítima é a administração tributária, a vítima, entre aspas, né? Seria a administração tributária. Então, a Lei 8.137, ela não é tributário penal, ela é penal tributária, porque ela está dentro do direito penal. Veja que são bairros que são vizinhos, né? Mas eles fazem parte de cidades diferentes. O direito penal tributário é um bairro do direito penal, enquanto que o direito tributário penal é um bairro do direito tributário. Tá? Então essa distinção é muito importante que seja feita. Não obstante essa distinção, em provas, por exemplo, para as polícias, Polícia Federal, Polícia Civil, polícia, às vezes até a militar não cai muito tributário, mas quando cai, eles puxam para esse lado aí, né? Que seria exatamente a análise do direito penal. Então ali é possível que você veja questões sobre a Lei 8.137, por exemplo, sobre o Código Penal, na parte dos crimes contra a administração tributária. Então, basicamente, essas duas normas são perguntadas lá. Mas não porque seja direito tributário, mas sim porque são provas que o foco deles, a disciplina predominante é o direito penal. E dentro do direito penal há crimes contra a honra, crimes contra a vida e há crimes contra a administração tributária também, tá? Então, nessas provas é bastante frequente questões envolvendo isso, né? Por isso que muitas vezes até os programas de direito tributário, inadvertidamente, acabam englobando também essa parte da Lei 8.137. Por exemplo, o programa de direito tributário da prova da Polícia Federal engloba a 8.137. Muito embora isso não seja direito tributário, isso está lá no direito penal mesmo, né? Mas como tem uma proximidade muito grande, então acaba sendo tratado aqui também. Agora, nas demais carreiras jurídicas é mais incomum você ver essas leis penais sendo disciplinadas ou estudadas junto com o direito tributário. É mais difícil de ver isso aí na vida real, então, né? Então, essa basicamente seria o primeiro tópico. Um outro tópico importante é a questão do descumprimento de obrigação versus infração tributária. Na verdade, ambos os temas são estudados pelo direito tributário penal, né? No direito penal é diferente do direito tributário. O direito tributário, com relação à definição de atos ilícitos, ele é muito mais abrangente, ele é muito mais amplo do que o direito penal. No direito penal, só é considerado uma infração aquilo que a lei literalmente disser que é uma infração. Ou seja, o tipo penal, ele precisa definir todos os elementos que estes elementos devem coincidir com aquilo que aconteceu na vida real. Ou seja, a conduta da pessoa pode parecer um crime, mas às vezes ela não é um crime. E se ela só parece com um crime, ela não pode ser punida no direito penal. Já no direito tributário, o espectro de infrações ele é bem maior. Porque você pode ter infrações, por exemplo, que consistem simplesmente no fato do contribuinte não ter cumprido uma obrigação. Isso já constitui uma infração. Essa infração pode ter consequências diversas, diferentes de um caso para outro, mas ela é uma infração e ela vai comportar alguma espécie de sanção pelo descumprimento. Por exemplo, vamos imaginar o caso da falta de pagamento de tributos.
Normalmente, a própria jurisprudência reconhece que a falta de pagamento de tributos por si só não é uma infração tão grave assim. Ou seja, a falta do pagamento do tributo, existem sanções previstas para ela sim, mas essas sanções não vão acarretar gravidade de certos eventos, de certos elementos. Por exemplo, a questão do redirecionamento de execução da empresa para o sócio administrador. A simples falta de pagamento de tributo é infração, mas não é uma infração suficiente para caracterizar o redirecionamento. Então ela vai ser punida na medida do grau de gravidade que ela possui. E a falta de pagamento de tributo é considerada uma infração de menor gravidade. Por isso, para ela é previsto multa moratória tão somente. Não existem outras multas ou outros tipos de sanções mais graves. O que vai acontecer é que o contribuinte ficará privado de alguns direitos por força da falta da certidão e vai sofrer uma multa moratória. Quer dizer, a resposta do ordenamento jurídico para isso, ela é proporcional nesse sentido. Já outras infrações são mais graves, por exemplo, a infração de adulterar documentos, a infração de ludibriar a administração, de não prestar informações falsas à fiscalização ou informações que induzam a erro. Aí a gente já está falando de uma conduta mais gravosa, né? Onde existem punições mais severas. Por isso as infrações ou as aplicações elas são proporcionais nesse sentido. E exatamente em virtude desta questão é que existe na doutrina uma diferenciação entre o que se entende pelo mero descumprimento e a infração propriamente dita. Uma parte da doutrina tributária defende que a infração ela ocorre quando a lei descreve a conduta minuciosamente, estabelecendo qual é a conduta que não é desejada por parte do contribuinte e qual é a conduta que é proibida a ele, né? Então isso seria infração. Já o mero descumprimento seria um ilícito apenas, também punível, mas de menor gravidade. Agora, eu quero ressaltar que nem todos os doutrinadores tributários concordam com essa divisão. Eu, por exemplo, advogo a tese e participo de uma corrente que entende que infração é infração, o que muda é a gravidade dela e o tipo de sanção aplicável. Por isso, no meu entender, toda e qualquer descumprimento por parte do sujeito passivo a uma conduta comissiva ou omissiva que o ordenamento lhe impõe na área tributária é qualificável como infração. Agora, essa infração ela pode ter uma multa alta ou baixa, ela pode acarretar redirecionamento ou não. Aí já é um problema de regulagem de sanções, mas não a questão da sua natureza propriamente dita. Mas eu quero alertar a vocês que existe uma corrente forte aí na área do direito tributário penal que muitos autores fazem diferenciação, entendem que o mero descumprimento de um prazo ou coisa assim não é qualificável como infração. Mas, por outro lado, é difícil de defender a diferença, né? Por que o descumprimento não é uma infração? É isso que ainda está em debate. Para fins de provas, graças a Deus, eles não entram nessa discussão, né? Isso é uma discussão meramente acadêmica, travada nas universidades e que não chegou ainda propriamente ao ambiente das provas, né? Bem, um outro ponto aqui também sobre o direito tributário penal são os princípios aplicáveis. Há vários princípios aplicáveis aqui, né? Um deles, um dos mais importantes, é o da retroatividade benigna da lei. Segundo este princípio, no artigo 106, inciso 2º do Código Tributário Nacional, a lei nova retroage para beneficiar o infrator tributário. Quando esta lei nova reduz ou elimina penalidades ou sanções previstas, né? Então, uma lei nova, por exemplo, que elimina uma multa. Então, essa lei nova será aplicada para uma multa já punida e que ainda esteja em discussão pelo contribuinte. Então, se tratar de um ato imposto de punição não definitivamente julgado e ainda em discussão, seja em seara administrativa, seja na área judicial, este contribuinte fará jus ao que dispõe a lei nova, se essa lei o estiver beneficiando de alguma maneira. E o CTN, ele fala literalmente acerca de algumas condutas ali que podem, ou exemplos de leis que podem dispor de maneira mais benéfica.
Este conjunto, que é composto pelo inciso segundo, ele é tratado pela doutrina como o princípio da retroatividade benigna. Alguns também vão chamá-lo de retroatividade benéfica, porque ela retroage sempre para beneficiar o infrator ou o agente da infração, nunca para prejudicá-lo, nunca para agravar a sua situação, como, por exemplo, aumentar a multa, puni-lo por uma outra conduta da qual ele não foi punido originalmente e assim por diante. Então aqui envolve uma questão de aplicação do princípio da irretroatividade tributária, que vai encontrar como exceção a questão da retroatividade benigna. É um dos princípios gerais do ordenamento jurídico tributário, muito importantes e muito cobrados nas provas, inclusive. Um outro princípio também muito importante é o da interpretação benigna, previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional. Esse artigo vai dizer o seguinte, que se houver dúvida quanto por parte do intérprete, por parte do aplicador da lei, no que tange a infrações e penalidades, ele deve aplicar sempre a interpretação que melhor beneficia o infrator, ou seja, que o pune menos ou que deixa de puni-lo. Vamos ver o artigo 112 do Código Tributário Nacional para nós vermos os detalhes a respeito desse assunto. O artigo 112 dispõe o seguinte no Código, que a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto, primeiro, a capitulação legal do fato. Capitulação legal vem a ser a descrição que a lei dá para o fato delituoso. Muitas vezes uma lei ela descreve fatos e descreve fatos parecidos com aqueles. Então muitas vezes a lei vai trazer punições diferentes para fatos muito parecidos. Por exemplo, vamos imaginar uma lei hipotética que ela diz o seguinte, deixar o contribuinte de entregar uma declaração fiscal no prazo previsto, multa de R$100. E aí um outro artigo da lei estabelece o seguinte, deixar o contribuinte de entregar uma declaração fiscal com o intuito de praticar fraude contra a administração tributária, multa de R$1.000. Então você veja que tem duas previsões de infrações previstas na lei tributária, parecidas. Estas condutas prevêem penalidades diferentes. Uma manda dar uma multa de 100, a outra manda dar uma multa 10 vezes maior, que é uma multa de 1.000. E ao interpretar o caso, o auditor fiscal, o juiz, o procurador da Fazenda, ele fica em dúvida. Eu tenho um caso concreto em minhas mãos, mas eu não sei se ele se enquadra no inciso 1º do artigo ou no inciso 2º. Ou seja, em consequência, eu não sei se eu aplico a multa de 100 ou a de 1.000. Então, num caso desses, a gente vai aplicar de 100. Quer dizer, a resposta já está dada pelo código. Se você cair em dúvida quanto à infração ou penalidade, aplica a menos severa, aquela que melhor beneficia o infrator. Porque eu só vou punir se eu tiver certeza. Eu não posso punir por preconceito, né? Como faziam, por exemplo, os nazistas. Eu acho que você é judeu. Pá! Dava um tiro na cara do cara. Não, você vai punir alguém, você vai aplicar uma sanção, vai aplicar a lei, ao caso concreto, diante de uma certeza absoluta, que você abstraiu a partir das provas dos autos. E, lógico, respeitados os demais direitos, garantias individuais e etc. Então, a capitulação legal do fato é isso, é o enquadramento que a lei dá, que muitas vezes pode surgir dúvidas. Um outro caso que pode gerar dúvida também é a natureza ou as circunstâncias materiais do fato ou a natureza e extensão dos seus efeitos. Um caso que a gente poderia citar é quando o auditor ou a autoridade está analisando um caso e ela fica em dúvida se o fato aconteceu mesmo ou não. Então a gente não tem certeza, por exemplo, se a mercadoria era contrabando ou não era. A gente não tem certeza se realmente essa mercadoria adentrou o território nacional ou não. Nós não temos certeza se circulou mesmo ou não, né? Por exemplo, alguém fez uma denúncia lá contra mim na Receita Federal, dizendo que eu teria talvez recebido uma renda e que não paguei imposto de renda. Ora, a menos que a Receita tenha a comprovação de que eu recebi essa renda e não paguei, ela não pode me punir. Então ela tem que aplicar a interpretação benigna a meu favor, em caso de dúvida quanto à materialidade do fato ou os efeitos que ele possa ter produzido.
Também outros 3 elementos aqui seria a autoria. Não tenho certeza se foi João ou Pedro que fizeram a infração. A imputabilidade, eu não tenho certeza se o cara pode ou não ser punido, né? Se eu posso ou não, se ele tem capacidade para entender o caráter delituoso que ele cometeu. Um exemplo de imputabilidade seria o seguinte: vamos imaginar que nós estamos num ônibus que veio lá do Paraguai ou veio de um país estrangeiro que faz fronteira com o Brasil, ou num avião que veio do exterior. E tem nesse avião uma pessoa visivelmente desequilibrada, uma pessoa que você está vendo que ela não tem o seu juízo perfeito, e no colo dela tem um contrabando, tem um produto oriundo de contrabando. Ora, a gente está vendo que essa pessoa não tem sanidade mental, que ela não tem assim aquele discernimento para entender que ela está trazendo um produto que é proibido no país e que ela não poderia entrar. Então, neste caso, a falha é de imputabilidade, porque se ela não tem entendimento para praticar a infração, ela não pode ser punida. Então, aí, na dúvida, absolvemos. Na dúvida, aplicamos a pena menos severa, né? A punibilidade já tem a ver com a possibilidade ou não, no tempo de se aplicar essa multa ou essa penalidade. Pode acontecer, por exemplo, que esta infração tenha sido cometida há 30 anos atrás. E nós não temos certeza exatamente se foi há 30 anos ou se foi há 2 anos que foi cometido. Eu não tenho a data exata em que aconteceu. Então, a minha dúvida nesta hipótese é uma dúvida de punibilidade, porque eu não tenho certeza se houve decadência para eu aplicar a penalidade ou não. O parágrafo único do artigo 149 diz que eu estou proibido de fazer lançamento de ofício se eu tiver uma hipótese de extinção de crédito tributário, dentre elas a decadência. Então, se o crédito já decaiu, eu não posso aplicar a penalidade, porque a penalidade é aplicada através de lançamento de ofício. Se eu não posso fazer mais, eu não posso aplicar a penalidade. Havendo dúvida nesse sentido, aplico aquele entendimento que melhor favorecer ao infrator, né? Também a natureza da penalidade aplicável, a sua graduação, né? Então a gente não sabe, por exemplo, se vai aplicar o perdimento de mercadoria, que é uma pena mais grave, ou se eu aplico uma multa de 10% sobre o valor do tributo, que é uma pena menos grave. Na dúvida, aplica menos grave. Então essas são decorrências e exemplos de aplicação desta interpretação benigna, também chamada de interpretação benéfica. Esses 2 princípios que nós citamos antes, que vem a ser o da retroatividade benigna da lei, né? Este daqui, e também a interpretação benigna, os 2 eles são influenciados por princípios do direito penal. Então, embora isso aqui seja direito tributário, o direito penal tem uma leve influência sobre isso, criando, portanto, esse entendimento, porque lá no direito penal também, na dúvida absolvo, na dúvida trato de maneira menos severa ao acusado. Lá existe o princípio do indúbio pro réu, o princípio da retroatividade benigna também. Claro que a aplicação no direito penal é completamente diferente do direito tributário, seu alcance, a sua forma de aplicar, né? Mas, de qualquer maneira, é uma situação assim que tem uma influência, né? Existe um sotaque, digamos assim, né? Que nem o paulista que não fala italiano, mas ele fala com o sotaque italiano, né? Então, é uma influência que você tem aqui e não uma cópia propriamente dita, tá? Bom, com relação às penalidades que existem no direito tributário, nós temos o seguinte ponto. Primeira coisa, que a imposição de qualquer espécie de penalidade na matéria tributária depende de lei, é uma matéria reservada à lei, tá? Então é inválida a aplicação de multas, a aplicação de qualquer espécie de penalidade por decreto executivo, por exemplo, ou ainda por outra norma do Poder Executivo isoladamente. É a lei decidida pelo Poder Legislativo que vai prever, hipoteticamente, quais são as punições cabíveis. Tá bem? Então, é uma matéria reservada à lei, qualquer forma de penalidade de natureza tributária ou tratada pelo direito tributário penal. Outro detalhe sobre as penalidades são os tipos que existem, né? Nós temos, em primeiro lugar, as multas. As multas, elas são penalidades pecuniárias. Então, impõe-se ao contribuinte
por sobre o tributo, ou seja, isso não é descontável do tributo, então é uma nova obrigação que sobrevém de pagamento de uma quantia. E a causa deste pagamento é punir o cidadão porque ele cometeu uma infração. Então, se ele comete uma infração, ele paga uma multa, né? Fica fácil de entender isso olhando para o Código de Trânsito, né? A gente passa o sinal, toma uma multa. A gente fala no celular, a gente toma uma multa. Aí o cara pergunta assim com aquela cara deslavada, mas o que eu fiz, né? O que você fez? Você descumpriu uma norma prevista que te obriga a proceder de uma determinada maneira e você vai pagar um pouquinho a mais, você vai ficar um pouquinho mais pobre do que os outros para você aprender, né? Para você não fazer isso de novo. Quer dizer, as multas, elas são então previstas desta forma. No direito tributário, as multas são mais leves, elas são menores para delitos menos graves, para infrações menos graves, né? E para infrações mais graves, que são cometidas com dolo, que são cometidas de uma maneira, digamos, intencional, com a intenção de produzir fraude, com a intenção de ludibriar a fiscalização, elas são punidas mais severamente. Mas dificilmente elas alcançam um valor muito alto. A gente tem áreas do direito onde as multas são bem maiores, né? Por exemplo, na área da defesa do consumidor, a gente tem multas gigantescas lá. Na área de intervenção do Estado na economia, para a parte de controle de concentrações econômicas, de cartéis, etc., as multas são gigantescas lá também, né? Então, nas multas tributárias, normalmente nós temos multas que oscilam aí na faixa de 20% a 30% do valor do tributo devido. Quando houver conduta dolosa, elas podem subir mais, elas podem até ultrapassar 100% da quantia devida, né? Mas normalmente elas ficam nessa faixa mesmo, né? E em termos de multas, existem dois tipos principais. A gente tem as multas moratórias, que são aquelas aplicáveis para punir o atraso no pagamento de uma determinada quantia tributária, e nós temos as multas punitivas, que são multas cuja causa não é atraso, é uma outra coisa. É a falta de entrega de uma declaração, é a prestação de informações falsas ou inexatas, é a falta de atendimento às solicitações feitas pela autoridade fiscal e etc., né? Aí seriam as chamadas multas punitivas. As multas moratórias, o Supremo Tribunal Federal entende que elas, quando ultrapassam um patamar muito pesado, elas podem configurar efeito confiscatório. O Supremo tem aceitado multas até no máximo 30% do valor da dívida que o contribuinte tem para com o fisco. Não mais do que isso. Então, multas moratórias de 100%, por exemplo, são consideradas, em regra, inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Já as multas punitivas, como elas punem outros tipos de condutas, aí o seu padrão é baseado na proporcionalidade. Não pode usar um tiro de canhão para matar uma mosca. O contribuinte apenas e tão somente fez uma pequenina infração. Então você não vai aplicar uma multa gigantesca para ele. Agora, é um contribuinte que, costumeiramente, o cara provoca fraudes. É um sujeito que, inclusive, devia estar na cadeia, se pelo justo, pelo correto, né? Então, num caso desse, aí tem que lascar uma multa violenta mesmo no cara. Então, aí é feito de acordo com a proporcionalidade, de acordo com o elemento também educativo da pena, né? Não adianta aplicar uma pena muito baixinha para um cara que é criminoso, profissional. E ele vai dar risada, ele vai achar até que está elogiando ele, né? Então, essa é a ideia em torno em relação às multas. Ainda nós temos também um outro tipo de penalidades, que são as restrições de direitos. Então, o contribuinte, certos direitos que ele possui, ficam suspensos ou ficam impedidos quando ele comete certas infrações. Por exemplo, a restrição do direito de fabricar cigarros, ou a restrição do direito de fabricar bebidas alcoólicas. Ele comete uma infração, é restrito esse direito. A restrição do direito de importar ou de proceder em operações no comércio exterior. Pode restringir também quando ele tiver algum tipo de conduta ilícita, né? Algum tipo de infração. Muitas vezes suspende-se o CNPJ de uma empresa, o que impede que esta empresa opere regularmente, né? Então, tudo isso aí são exemplos de restrições de direitos que o ordenamento jurídico impõe e que são aplicáveis desde que o contribuinte, evidentemente,
tenha cometido alguma infração e de acordo com a gravidade também desta infração. Além disso, nós também temos a figura das fiscalizações mais rigorosas. Há casos em que o contribuinte ele é dispensado de uma fiscalização rigorosa, ou seja, o fisco acredita na palavra do contribuinte e deixa a mercadoria passar. Isso acontece muito no ICMS dos estados e acontece também na legislação aduaneira. Imagine o seguinte, um contribuinte importador, o cara traz toda semana, ele traz milhões de peças importadas através do Porto de Santos ou do Porto de Paranaguá, ou do Recife, etc., e lógico que este contribuinte ele tem pressa de levar logo essas mercadorias. Se ele é um contribuinte bacana, que tem um histórico limpo, nunca cometeu infração nenhuma, a Receita tem o costume de colocá-lo no chamado canal verde, aonde ele vai apresentar uma declaração falando o que ele está trazendo, e a Receita, a princípio, como ele é um contribuinte que tem um histórico de bons antecedentes, ele nunca teve infração nenhuma, é um cara que está totalmente quites com as suas obrigações, se ele tem lá alguma dívida, ele está discutindo judicialmente da forma correta, ou seja, é um contribuinte honesto, ele está dentro da lei, né? Então bota o cara no canal verde, a princípio você dá a presunção de veracidade para aquilo que ele está falando, sem prejuízo de poder conferir depois, porque se quiser ir um fiscal lá no depósito dele olhar depois, pode ir, mas não vai segurar essa carga, porque segurando essa carga o cara vai ter que pagar depósito, ele vai ter que pagar, vai perder o tempo de vender a mercadoria que ele poderia estar ganhando dinheiro, quer dizer, é prejuízo para ele. Então, numa fiscalização menos rigorosa, é bacana para o contribuinte, ele está sendo beneficiado. Já do outro lado, a fiscalização mais rigorosa, que ela é imposta para contribuintes infratores, ou seja, a gente deixa o cara trazer a carga, mas esse cara ele é meio sem vergonha, ele é malandro. Uma vez ele falou numa declaração que ele estava trazendo 200 peças, nós fomos olhar lá, era 200 mil peças, era mentira, entendeu? Então um cara desses, você já bota ele no canal cinza, por exemplo. Ele já é um cara que já não é muito digno de confiança. Então esse a gente vai ter uma fiscalização mais detalhada, talvez a gente segure a carga dele um tempo para dar uma olhadinha melhor, e isso tudo vai gerando embaraços para ele, vai gerando dificuldades. E isso tudo está dentro da lei, isso não é ilícito de fazer, né? Então estas graduações de rigor de fiscalização também devem respeitar a proporcionalidade, evidentemente, né? E outra forma de penalidade que existe é a apreensão e o perdimento de bens. Lembrando que a apreensão ela pode ser praticada por União, Estados e municípios quando esteja estritamente vinculada a interesses de segurança pública ou de produção de provas. Por exemplo, a fiscalização do Estado de São Paulo, ela apreendeu um caminhão que tinha uma carga irregular com relação ao ICMS. Então essa carga ela pode ser apreendida para tirar fotos, para produzir provas, para você poder documentar o processo. Terminei esse trabalho, libera a carga do cara. Você não vai segurar a carga para constrangê-lo a fazer o pagamento. Ah não, só libera a carga se você pagar o ICMS. Negativo, isso é proibido. O Supremo Tribunal Federal já expediu uma súmula bem antiga dizendo que é inconstitucional esse tipo de conduta, né? E agora, o perdimento da mercadoria, propriamente dito, e a sua apreensão antecedente, a União pode aplicá-la. Somente a União pode fazer isso para mercadorias provenientes do exterior. Aí, quando for este o caso, é possível que o contribuinte perca a mercadoria que ele trouxe para a União, ela se torna propriedade da União, e perca também o veículo que a trouxe. Se houver, vamos dizer, trouxe lá, pegou um ônibus repleto de contrabando, né? Então vai aplicar o perdimento do contrabando e vai aplicar o perdimento também do ônibus, né? Então isso é aberto um procedimento onde é observado contraditório e ampla defesa. Estados e municípios, segundo a jurisprudência do STF, são proibidos de aplicar perdimento de mercadorias ou mesmo de bens. O que eles podem fazer é apreensão cautelar. Então é um produto, por exemplo, perigoso para a incolumidade pública. Por exemplo, é combustível inflamável, né? Que está prestes a explodir, inclusive. Ele está com risco de explosão. Então as autoridades podem apreender aquilo para proteger
a vida de outras pessoas. Mas para fins de cobrança de tributo, para constranger o pagamento, não pode não, é proibido, tá? Porque aí constitui um constrangimento ilegal que as autoridades estariam aplicando com relação aos contribuintes, e existe o devido processo legal para cobrança, que é a inscrição e etc. Agora, se a administração precisa segurar aquela carga por 24 horas para dar tempo de fotografar, de pesar, de poder instruir os processos administrativos e documentar a ocorrência da infração, esta apreensão ela é possível e inclusive prevista na legislação tributária em vários casos, né? Então isso seria basicamente os pontos relativos a essa questão do direito penal tributário, direito tributário penal, perdão, né? E agora vamos ver uma questão de concurso que analisou esse universo aí que nós estamos tratando, né? Que seria essa questão aqui que caiu para promotor de justiça de Santa Catarina, né? E foi perguntado o seguinte, que a constituição definitiva do crédito tributário é elemento essencial para tipificar os crimes materiais contra a ordem tributária, previstos no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, que consiste em suprimir ou reduzir tributos ou contribuição social, os quais somente podem ser firmados quando haja decisão definitiva do processo administrativo, cuja pendência do julgamento por parte do fisco não suspende por si só o curso da prescrição para a ação penal. Aqui o MPE de Santa Catarina, o Ministério Público, ele aplicou aquele método de questão certo ou errado, que é típico das provas da CESP. Muito embora essa prova não tenha sido da CESP, mas ele aplicou aqui um tipo de entendimento semelhante. Bom, embora esta questão da Lei 8.137 ela seja do direito penal, é possível que esta matéria de vez em quando apareça em provas de direito tributário, porque envolve aqui uma súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante número 24. Segundo essa súmula, o Supremo entendeu que não caracteriza o crime contra a ordem tributária da Lei 8.137 antes do lançamento definitivo do tributo. Entenda o seguinte, o tributo ele é lançado no momento em que a autoridade faz o auto de infração ou a notificação de lançamento e notifica pessoalmente o devedor. Porém, o lançamento definitivo não ocorre aí ainda, porque ao mandar a intimação, o contribuinte ainda tem a possibilidade de impugnar o lançamento. Se ele impugnar o lançamento, ele vai instaurar uma discussão em instância administrativa a respeito se aquele lançamento é correto ou não. Só terminada essa discussão administrativa, esse processo administrativo fiscal, quando ele for decidido definitivamente, ali é que o crédito é considerado constituído definitivamente. Ou seja, ele já foi constituído pelo lançamento e confirmado por uma decisão de instância administrativa. No caso da União, da DRJ e do CARF. Então, entende a jurisprudência do STF, portanto, que não posso processar e punir alguém por um crime contra a ordem tributária antes de confirmar que houve a falta do pagamento do tributo propriamente dito. Então, com relação à primeira parte da afirmação que ele fez, ali está correta esta afirmação. Estou me referindo aqui precisamente até aqui, ó, até esta parte aqui. Esta parte corresponde à súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. E isso daqui está ok, está correto, tá? Então, a constituição definitiva do crédito tributário é um elemento essencial para a tipificação do crime. Porém, ele afirma também que a pendência de julgamento por parte do fisco não suspende por si só o curso da prescrição para a ação penal. Então, existe lá, para promover a ação penal, tem uma prescrição ali, tem um tempo para ser promovido. O que ele está afirmando é que mesmo que tenha um processo administrativo fiscal em andamento e não tenha havido uma confirmação ainda do crédito, que o Ministério Público deve já ajuizar a ação penal para evitar a prescrição. E nesse sentido, com a máxima vênia, a quem pensa em contrário, não é um entendimento dominante também no Supremo Tribunal Federal.
Eu posso citar para vocês como exemplo o HC, olha, estou mostrando aqui na parte do gabarito, olha, o HC do Supremo Tribunal Federal, que é o habeas corpus, 343771. Olha o que a ministra Maria Tereza de Assis Moura falou a respeito disso, né? A fluência do prazo prescricional dos crimes contra a ordem tributária tem início somente após a constituição definitiva do crédito tributário, que se dá com o encerramento do procedimento administrativo fiscal. Ou seja, somente com o término do processo fiscal é que inicia a prescrição também, é claro, porque a prescrição é o prazo para ajuizar a execução, a ação penal. Ora, se eu não posso processar o indivíduo penalmente antes de terminado o processo administrativo fiscal, então é lógico que a prescrição não começou ainda, né? Por isso que aquela afirmação que ele fez anteriormente não está correta, né? Então aqui a nossa resposta que nós temos que marcar aqui seria errada, né? Errada exatamente por força destes dois elementos que nós apontamos antes. Tudo bem então, pessoal? Então basicamente você vê uma questão de direito penal, mas acidentalmente muitas vezes ela pode sim ser pedida em prova de direito tributário, né? Então por isso que a gente quis trazer essa matéria para o seu conhecimento. Era isso que eu tinha para ver com vocês hoje. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado da aula e a gente volta na próxima aula com mais assuntos a respeito do direito tributário. Um grande abraço e até a próxima.